Olá, caríssimos alunos do ensino fundamental. Estamos novamente aqui no Centro de Mídias de Educação do Amazonas, para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos verificar o número e o objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 38 e o objeto de conhecimento é Biodiversidade Brasileira. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre as unidades de proteção integral, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Então, acompanhe comigo esta aula. Muito bem, nesta aula de Geografia, o nosso foco principal são as unidades de conservação de proteção integral. O nosso Brasil, ele tem áreas naturais incríveis, com beleza exuberante na nossa natureza. E muitas dessas áreas, elas são protegidas por lei. As unidades de conservação que nós estaremos estudando nesta aula, elas são criadas, foram criadas para garantir que a nossa natureza, as nossas florestas, os nossos rios, a nossa fauna, as nossas plantas, elas foram criadas para garantir que essa natureza, ela continue existindo, principalmente de forma saudável. Então, nós estaremos falando agora sobre as unidades de conservação, onde a gente vai verificar qual é a lei, que ampara essas áreas protegidas. Então, o que é uma unidade de conservação, As unidades de conservação, elas foram criadas a partir da Lei 9.985/2000. E uma unidade de conservação, as unidades de conservação, elas são popularmente conhecidas como parques e reservas. A gente conhece geralmente mais, por esses nomes. Parques e reservas, a gente já vem a ideia de que são unidades de conservação. Então, as unidades de conservação federais, elas são áreas de rica biodiversidade e beleza cênica. Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, uma unidade de conservação, que a abreviação aí é UC, é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção ambiental. Então, nós temos aí, uma definição sobre as unidades de conservação. E existem dois tipos de unidades de conservação, que são as unidades de proteção integral, que é o foco da nossa aula. E dentro das unidades de proteção integral, nós temos algumas categorias, 5 categorias. A estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, o monumento natural e o refúgio da vida silvestre. As unidades de uso sustentável, dentro desse grupo, ela vai abranger ali outras categorias, 7 categorias, que são as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, a reserva extrativista, a reserva de fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural. Agora, eu convido vocês a acompanharem comigo algumas informações sobre essas unidades de conservação que constam aqui no painel de unidades de conservação que fazem parte do cadastro de unidades de conservação, que é mantido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que é
o MMA. Então, nesse painel, a gente vai verificar aqui algumas informações, né? Por exemplo, quando se trata das unidades de conservação do nosso país, nós vamos estar falando aí dos nossos biomas brasileiros. Então, nós temos aí o bioma da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa. Então, quando a gente considera, né, aqui no nosso painel, considerando as áreas de proteção integral e as áreas e as unidades de uso sustentável, né, nós vamos verificar que no bioma da Amazônia, nós temos uma área, né, ele compreende uma área de 1.199.784 quilômetros quadrados. Então, o bioma da Amazônia é o bioma aí com maior área em unidades de conservação. E aí a gente vai ver o bioma do Cerrado, entre outros biomas. E aí a gente dá destaque aqui, né, ao bioma do Pampa, né, que é o bioma aí que apresenta a menor área, que corresponde à menor área de unidades de conservação, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável. Aí, no nosso painel, a gente pode verificar também as unidades, a área das unidades somente de proteção integral. E aí a gente pode verificar, por exemplo, que a Amazônia também é o bioma com maior área de proteção integral, contando aí com uma área de 419.501 quilômetros quadrados. E aí nós temos no nosso painel ainda informações sobre cada um desses biomas e a área que eles compreendem em relação às unidades de proteção integral. E aí a gente pode observar aqui que o Pampa, né, o bioma do Pampa, também é o bioma que tem a menor área com unidades de proteção integral, com cerca de 1.052 quilômetros quadrados no Pampa, aí, em relação às unidades de proteção integral. E aí a gente verifica também as unidades de uso sustentável. A Amazônia também, a gente pode verificar aí no painel, que é o bioma que tem a maior área com unidades, né, de conservação de uso sustentável. E aí a gente pode estar acompanhando no nosso painel também, aí, das unidades de conservação, a área de cada um desses biomas, onde nós podemos observar também que aqui o Pantanal, né, é o bioma que apresenta a menor área correspondente às unidades de conservação de uso sustentável. Então, nesse painel, nós podemos verificar várias informações relacionadas às unidades de conservação do nosso Brasil, né, que fazem parte lá do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. E aí a gente traz como destaque aqui essas áreas em quilômetros quadrados. E aí a gente precisa entender agora um pouco mais sobre essas categorias das unidades de conservação e os seus objetivos, tá? Onde a gente vai verificar aí que nós temos dois grupos, né, de unidades de conservação, que são as de proteção integral, como já foi dito, e as de uso sustentável. As unidades de proteção integral, elas têm por objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção em casos previstos na lei. Então, essas unidades de proteção integral, elas vão visar o quê? Né? Elas vão priorizar, né, a interferência mínima das populações humanas. Então, dentro das unidades de proteção integral, se objetiva também, né, manter essas áreas de unidades de proteção integral, manter elas quase que intocadas, né? Manter elas intocadas o máximo possível. Então, nessas unidades de proteção integral,
a visitação, por exemplo, ela é proibida. Ela é somente permitida em alguns casos, né, quando tem finalidade, por exemplo, para pesquisa científica, né, onde não vai ali afetar, não vai comprometer e não vai se retirar nenhum recurso da natureza nessas áreas que correspondem a uma unidade de proteção integral. Então, a interferência humana, de acordo com a lei, ela deve ser mínima nessas áreas de proteção integral. Nas unidades de uso sustentável, elas têm por objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Então, nas unidades de uso sustentável, as populações humanas, né, as comunidades locais que já vivem nessas áreas de unidades de uso sustentável, elas podem trabalhar, podem viver nessas unidades de conservação de uso sustentável, podem utilizar os recursos da natureza, porém de forma sustentável, né? Porém, utilizando os recursos de forma racional. Então, nas unidades de uso sustentável, a população podem resistir pessoas nessas unidades de conservação, enfatizando, né, que o uso dos recursos naturais eles precisam acontecer de forma sustentável. E aí agora a gente vai verificar sobre quais são, como é que se dividem essas unidades de conservação, né, de proteção integral e de uso sustentável e as suas categorias. Agora a gente vai verificar aqui, né, que essas unidades de conservação, elas são divididas, né, para fixar melhor aí para vocês, que elas são divididas em unidades de proteção integral, né? Então nós vamos ter dentro desse grupo de unidades de proteção integral, nós vamos ter a estação ecológica, nós vamos ter reserva biológica, nós vamos ter parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Já no grupo das unidades de uso sustentável, a gente vai observar que dentro desse grupo nós temos 7 categorias, onde nós vamos encontrar as áreas de proteção ambiental, floresta nacional, área de relevante interesse ecológico, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Então, nós temos aí os 2 grupos, né, que constituem as unidades de conservação e as suas categorias. Agora, eu convido vocês a acompanharem comigo esse vídeo que vai trazendo aqui informações sobre cada uma, sobre as unidades de proteção integral e as suas categorias, e vem trazendo também nesse vídeo alguns lugares que são essas áreas de unidade de proteção integral. Então, acompanhem comigo este vídeo. As unidades de proteção integral não podem ser habitadas pelo homem, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, em atividades como pesquisa científica e turismo ecológico, por exemplo. Estação Ecológica, ESEC, tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É proibida a visitação pública, exceto com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A Estação Ecológica Alto Maués foi criada em 2014, não possui ocupação humana e por isso mantém integridade da cobertura vegetal florestada. Apresenta 13 espécies primatas, sendo 3 que só ocorrem na região e também habitam o local 624 espécies de aves. Reservas biológicas, REBIO, tem como objetivo a preservação integral dos recursos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana, direta ou modificações ambientais. A exceção são as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. É proibida a visitação pública,
exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições pré-estabelecidas. Em 1982, foi criada a Reserva Biológica do Abufari, abrigo mais significativo tabuleiro de desova de tartarugas da Amazônia, no estado do Amazonas. Também mantém estoques genéticos de outras espécies de quelônios, como iaçá e tracajá, presentes em rios e lagos da Rebio. Parque Nacional Parna tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. As unidades desta categoria, quando criadas pelo governo do estado ou prefeitura, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. Em 1981, foi criada como estação ecológica e recategorizada como Parque Nacional em 2008, o Parque Nacional das Anavilhanas. Tem o objetivo de preservar o arquipélago fluvial de Anavilhanas e suas diversas formações florestais, estimular a produção de conhecimento por meio da pesquisa científica e valorizar a conservação do bioma Amazônia com base em ações de educação ambiental e turismo sustentável. Monumento Natural, MONAT, tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, pelo órgão responsável por sua administração ou em regulamento. Em 2000, foi criado o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins, com os objetivos de proteger e conservar os sítios paleontológicos, a diversidade biológica e apoiar grupos de pesquisa. O monumento guarda a mais importante floresta petrificada do Hemisfério Sul do período Permiano, de 299 a 250 milhões de anos atrás. Refúgio da Vida Silvestre, RVS. São áreas destinadas à proteção dos ambientes naturais necessários à existência ou à reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, pelo órgão responsável por sua administração ou em regulamento. Em 2010, foi criado o Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, localizado na região metropolitana de Belém, abrangendo 4 municípios brasileiros do estado do Pará: Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Isabel do Pará. O Revis Metrópole da Amazônia contempla a indicação de preservar parte dos 31% restante de florestas da Grande Belém em áreas críticas. Vimos aí que o principal objetivo das unidades de proteção integral é preservar esses ambientes naturais, né, onde a interferência humana ela deve ser mínima, né, e também manter essas áreas aí intocadas o máximo possível, né? Então, essas áreas elas podem ali receber visitação pública, por exemplo, mas ela é proibida, na verdade, mas em alguns casos, em casos de pesquisas científicas, de estudos, né, tem que ter autorização prévia para que seja feita a visitação em áreas de unidades de proteção integral. E aí a gente vai continuar verificando aí algumas características relacionadas a essas unidades de proteção integral. Então, uma estação ecológica, nós podemos destacar aqui que as estações ecológicas, que são uma das categorias das unidades de proteção integral, e aí vocês podem estar observando aqui a sigla, né, a sigla de uma estação ecológica, né? Uma estação ecológica, as estações ecológicas, elas são áreas terrestres ou marinhas instituídas pelo poder público. E o objetivo, né, delas é a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.
Nas estações ecológicas, é proibido o consumo ou a coleta ou danos a recursos, né, naturais. Então, nós temos aí como exemplo de estações ecológicas a Estação Ecológica Alto Maués. Nas estações ecológicas também, nas ESECs, a gente vai ver que em relação à posse e ao domínio, né, eles podem ser públicos, né? Essas áreas elas podem ser públicas, não sendo permitida a apropriação particular de qualquer área. Nas ESECs, a visitação ela é proibida, exceto com objetivo educacional. Quanto à pesquisa científica, ela depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. E nos limites de uma ESEC, a alteração dos ecossistemas ela pode ocorrer. Se for, no caso de 4 hipóteses, essa alteração ela vai ocorrer. Né? No caso de restauração de ecossistemas que foram modificados, essa alteração, ela pode ocorrer no caso de manejo de espécies com a finalidade de preservação da biodiversidade, no caso de coleta e alteração de pequenas parcelas para fins científicos. Tá? Então, nós temos como exemplos de ESECs, nós temos aí a Estação Ecológica Alto Maués, que aparece uma imagem aí na tela para vocês, a Estação Ecológica Jutaí Solimões e a Estação Ecológica Juame Japurá. Nós temos também as reservas biológicas, que são unidades de proteção integral. Também, né, o objetivo das reservas biológicas é total preservação ambiental, né, da fauna, flora, recursos naturais em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e também os processos ecológicos. Elas são de domínio público, de posse e domínio público. A visitação ela é permitida somente quando se trata de fins educacionais, né? Por exemplo, vai se desenvolver uma atividade relacionada à educação ambiental, por exemplo. Então, aí é permitido, né, nas reservas biológicas. Em relação à pesquisa científica, ela pode ocorrer, sim, dentro das reservas biológicas, mas depende de autorização prévia e também tem que ser regulamentada. E aí nós temos como exemplo a reserva biológica do Abufari, né? É uma reserva biológica que fica ali na bacia do Purus, e essa reserva, né, ela vai ali... ela é importante aí para a preservação, né, de tartarugas na reserva do Abufari. Dando continuidade, a gente vai ver aí os parques nacionais, que também são categorias das unidades de proteção integral. O objetivo dos parques nacionais, né, eles visam a preservação de extensas áreas naturais que abrigam fauna e flora de grande importância ecológica e cênica. Elas são de posse e domínio público, os parques nacionais. Quanto à visitação, ela pode acontecer, né, com objetivo educacional, interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza e também de turismo ecológico. A pesquisa científica, ela depende de autorização prévia e ela também é regulamentada. Recebe a denominação de parque estadual, né? Os parques nacionais, eles recebem essa denominação de parque estadual quando ele é criado pelo Estado e de parque municipal quando ele é criado pelo município. E aí nós temos como exemplo, né, o Parque Nacional do Pico da Neblina, lá em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Nós temos o Parque Nacional de Anavilhanas, né? Lá
município de Novo Airão, onde a gente vai ter aí um cenário belíssimo, né, do Parque Nacional de Anavilhanas, por exemplo, né, que no período da seca, nós vamos ter aí o surgimento de praias maravilhosas lá no Parque Nacional de Anavilhanas, e no período das cheias, né, nós vamos ter aí um labirinto formado por muitas ilhas, né, nesse Parque de Anavilhanas. Dando continuidade, a gente vai ver sobre os monumentos naturais, né, onde a sigla é MONA. O objetivo é preservar a integridade de um elemento natural único nessas áreas de monumentos naturais. Por exemplo, né, monumentos de extrema raridade ou beleza cênica, como, por exemplo, uma cachoeira, rochas, um cânion, né, que vai ser aí preservado. Os monumentos naturais, essas áreas, elas são de domínio público e privado, e busca compatibilizar a preservação dessas áreas com o uso da terra e dos recursos naturais do local. Nos monumentos naturais, a visitação ela é pública, a pesquisa científica ela é permitida, né? Quando se trata, né, de questões relacionadas à pesquisa científica e para estudos. E aí a gente mostra para vocês aí, como exemplo nestas próximas imagens, né, a Mona de São Pedro e São Paulo, né, que é uma unidade de conservação aí no nosso litoral brasileiro, a Gruta do Lago Azul em Bonito, no Mato Grosso do Sul, que são exemplos aí de Mona que nós temos aí no Brasil. Dando continuidade, a gente verifica o Refúgio de Vida Silvestre, que a sigla aí né, vocês vão ver que são as REVIS. O objetivo é assegurar condições para a presença ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. As REVIS, elas são de domínio público ou privado, né, e busca compatibilizar a preservação dessas áreas com o uso da terra e dos recursos naturais do local. A visitação ela é pública, né? A pesquisa científica ela é permitida, mas desde que siga um regulamento específico da unidade. E aí a gente mostra para vocês duas imagens, né? De lugares, né, como o Refúgio do Rio dos Frades, lá em Porto Seguro, na Bahia, e o Refúgio de Vida Silvestre, na Mata do Junco, do município de Capela, em Sergipe, né, que aí está relacionado ao bioma da Mata Atlântica, né, trazendo aí as restingas, né, que faz parte aí do bioma da Mata Atlântica. E agora eu convido vocês aqui a refletirem sobre a letra de uma toada que nós traremos aqui para vocês, onde os nossos professores de Geografia do Centro de Mídias, né, vão trazer, né, aqui para vocês, né, onde a letra dessa toada ela vem falando aí sobre a preservação da Amazônia, sobre essa valorização da nossa natureza na Amazônia. E aí, na letra dessa toada, a gente vai verificar também que algumas áreas de unidades de conservação elas são citadas na letra dessa toada. Acompanhem comigo. Amazônia, Santuário Esmeralda, pôr do sol beija tuas águas, pátria verde florescida, pelas lágrimas divina, a grinalda do luar vem te abençoar. Templos de rios, florestas, lagos e cachoeiras, encontro das águas das cores da natureza, Anavilhanas, Jaú, Janauari, Macuricanã, Mamirauá. Teus santuários ecológicos, teus sublimes mananciais, murmuram uma triste oração, a nossa fauna corre o risco de extinção. Onça pintada, cutia, preguiça, tamanduá-bandeira, ariranha, peixe-boi, tartaruga, sauim de coleira. Na revoada dos pássaros, na dança da liberdade, não tire as penas da vida, preserve a biodiversidade. No ermo da Amazônia, bicho folharal cantará. Preservar a natureza é preservar o próprio homem. Mãe natureza. Que
letra linda, maravilhosa, né, gente? Exaltando aí a nossa natureza, o nosso bioma da Amazônia. E aí nós vimos alguns parques e reservas da Amazônia sendo citados aí na letra desta toada. Bom, esta foi a nossa aula sobre as unidades de conservação de proteção integral. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima!